Boa noite, pessoal. Como é que é aí? Quem que sabe o que é brasagem aí? Aí ninguém já... Não, porque todo lugar que a gente vai, quando o pessoal começar a ter uma uniformidade, todo mundo sabendo, aí a gente está na hora de mudar e evoluir, né? Então é importante. Por isso que eu sempre pergunto, quem aqui sabe o que é brasagem? Papo sério agora. Ó, tem um rapaz lá com firmeza, hein? Legal, vamos alinhar isso aí, deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento, tá bom? Vamos tentar trocar um pouquinho de teoria para vocês depois saberem o que fazer na prática. Beleza? Porque eu acho que é importante, vocês vão ver a importância disso. Eu tive algumas conversas lá fora agora com algumas pessoas que vieram procurar com algumas dúvidas e você vê que tem muita coisa assim que falta de informação para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui o que nós temos aqui para hoje. Mestre, rapidinho. Galera, se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão. Eu, ou o André, ou alguém dos embaixadores vai levar o microfone, porque fica mais fácil de todo mundo escutar, porque às vezes o amiguinho lá não escuta, tá bom? Obrigado pelo apoio aí, hein, pessoal. Legal. Bom, que nem eu falei, hoje a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês do que é brasagem e algumas dicas de como fazer uma instalação melhor, né, com a parte da brasagem. Porque um monte de gente vem aqui e apresenta N máquinas aí top, sempre com muita qualidade, todas controladas, empresas líderes mundiais, e o cara compra isso aí e metade do desempenho da máquina, para não falar que mais, depende da instalação de vocês. Então, se algum de vocês instalar um equipamento e não ficar legal, começar a perder gás e tudo, o cara vai relacionar isso com a marca e com o trabalho de vocês, né? Então, por isso que é muito importante uma boa instalação. E a brasagem, assim como no interior da máquina ela é responsável por essa vedação, para a circulação do gás, para a troca de calor, ela também é muito importante na hora que você passa a tubulação e faz a instalação, tá? Eu gosto de falar um pouquinho aqui. Alguém sabe diferenciar solda de brasagem? Porque a gente, até a própria empresa, né, Brasil Soldas, porque o material ali a gente chama de solda, é comum. Mas alguém sabe qual é a diferença aí do o que é solda e o que é brasagem? Quando que você está soldando e quando está brasando? Ninguém, pessoal? Como é que é? Então, na verdade é assim, a solda você faz uma união, normalmente de material de iguais, né, de similares, e pode ter ou não adesão de material. Você pode só juntar duas chapas, por exemplo, de aço ou de cobre caldeando e fazer a união, faz aquele cordãozinho que todo mundo aí, alguém que passou em Senai, escola técnica aí, deve ter aprendido a soldar. E aí você faz essa união, você está soldando. O ponto-chave aqui é que essa união ela chega no ponto de fusão dos dois materiais que você está soldando, que você está unindo. Então, você vai unir duas chapas de cobre, você está derretendo aquela região de cobre dos dois. Então, você chega a 1070, 1100 graus para você fazer essa união. Uma outra característica da solda é o quê? A união, normalmente, ela gera aquele menisco ali, né, bonito, que fica todo ranhurado, quem faz uma boa qualidade. Essa união é mais forte do que o resto do material que você uniu. Então, você une duas chapas ali, se você for tentar arrancar, estourar, quebrar, ela vai quebrar fora da solda. A solda é uma união mais grossa, que nem osso da gente, quando calcifica, naquela região normalmente você não quebra mais. Ele cria um cordão ali que não quebra, fica mais resistente. A solda é essa característica, tá? Já a brasagem, ela consiste numa união dos materiais também, mas que podem ser iguais, como a maioria de vocês sempre faz, que é o cobre e cobre, né, tubulação, ou podem ser diferentes. E ela sempre tem a adesão de material, sempre você vai adicionar material. Na solda pode ter ou não, na brasagem sempre tem.
Na solda, você funde os dois corpos que você está fazendo. Na brasagem, você nunca vai chegar na temperatura de fusão de nenhum dos corpos. É sempre abaixo. Se for dois itens diferentes, vamos falar, cobre a 1000 e pouco, alumínio na metade dessa temperatura, você vai ter que ter um elemento de brasagem que fique abaixo dos dois. Abaixo do mais baixo. Certo? Então, já são algumas diferenças aí do quando a gente está fazendo. Então, que nem eu falei aqui, na teoria é unir os materiais com calor, né, sem fundir nenhum deles. Importante isso, tá? O que acontece ali é uma difusão. A resistência também ela é bem diferente de uma solda. Por exemplo, uma brasagem bem feita, ela dá uma boa resistência mecânica, mas você consegue arrancar. Ela é mais fraca do que o resto do material. Então, ela não tem uma função normalmente estrutural. Ela é uma função mais de união, de vedação em tubos ou de união de materiais diferentes mesmo para te dar uma característica dela, tem que aguentar um pouco. Aí você pode adicionar um ou outro elemento de forma a aumentar a resistência mecânica quando você precisa. Tá? Então, aqui, ó, que a gente estava falando de temperatura. Então, aqui é uma representação gráfica de uma solda. Então, está vendo? Ó, a temperatura dos dois lados, aqui os dois corpos, e aqui é a região da solda. A temperatura é a mesma. Você derrete tudo. Na brasagem, o exemplo lá que eu dei, vamos falar que seja um cobre, um alumínio, a liga de brasagem é abaixo. Tá? Então, sempre. Então, esses pontos aí que eu estou falando, é importante gravar, porque na hora de selecionar o material, para você vai comprar o que você vai unir, o primeiro ponto-chave para você selecionar uma liga para você fazer a brasagem. O que você vai fazer e qual é o ponto de fusão desses elementos. Então, por exemplo, a gente estava lá conversando. Tem muita gente que vai lá na loja e compra Foscooper. Todo mundo conhece Foscooper aqui, quem trabalha em refrigeração. Foscooper ele funde 710 graus, mais ou menos. Aí o cara vai lá fazer um reparo de uma geladeira, uma união de cobre com alumínio. E ele vai com o Foscooper. Dá para fazer? Entendeu? Às vezes a gente escuta o cara falar, mas eu já consegui. Não, cara, não dá para fazer. Você vai derreter, normalmente você vai furar o alumínio, ou você vai ter que jogar o calor na vareta para ele pingar lá em cima e você achar que você fez um trabalho, mas não dá para fazer. Não tem nenhuma forma. Você tem que selecionar o material de acordo com o que você vai unir. Certo? Então, o que acontece lá? Na hora da união, você tem a liga de brasagem, e aí ele gera uma reação, que ele quase que forma uma outra liga, mas isso aqui é muito fininha a camada. Então, por exemplo, o Foscooper, ele é cobre e fósforo. O fósforo derruba a temperatura da liga. E ele também tem uma outra função, ele desoxida o cobre para que aquele material dê aderência. Como ele está numa temperatura alta, ele cria uma camada que é chamada de difusão, onde ele faz a união. Então, ele forma uma película. Se você fizer a experiência de unir duas chapinhas de cobre, por exemplo, com uma varetinha, você vai unir, ela vai ficar lá, tal, legal, você aqueceu, derreteu a solda, grudou. Se você bota numa morsa, arranca o que você soldou. Normalmente, o que acontece? Ele, como se ele descascasse o material de um dos lados e soltasse junto com a liga para o outro. Aí você percebe lá que fica todo rugoso o material, porque você arrancou partículas dele, que é justamente essa camada de difusão, que é o que dá essa aderência aí, onde a gente fala que ele molha o outro material, né? Ele realmente adere e cria uma difusão. Tá bom? Ó, a camadinha, que nem eu falei, isso aqui é confuso, mas é mais para exemplificar. Isso aqui, como se fosse uma chapa, a camada é só esse pouquinho aqui, ó. É bem pequena. É a milésima parte de 1 milímetro. É bem pequena, por isso que não é... Isso aqui é importante, a gente vai falar mais para frente, quando a gente entrar na parte da penetração no tubo, que é uma outra coisa que é importantíssima. Então, ou seja, se você fizer uma brasagem a topo, assim, ó, na paredinha do tubo, você pode até vedar na hora, mas em qualquer movimento aquilo ali vai se soltar e vai perder o gás. Tá? Então, isso aí,
a gente vai voltar para relembrar essa resistência da abrasagem e do que é importante para você fazer uma boa abrasagem. Esse aqui é um outro fenômeno muito importante aí, que é a característica da abrasagem. Não sei se vocês já ouviram esse termo de capilaridade. Alguém aqui já ouviu? Alguém sabe o que é? Então, a capilaridade é uma característica física, é uma característica dos elementos. Então, tem alguns que têm mais ou menos essa característica. O que é isso? É assim, quando você tem uma fresta, né, pode ser até um canto vivo, que ele forma ali uma região, né, bem fininha no canto. Quando você aquece esse material, que ele entra no estado líquido, ele tem uma força que ele leva ele a percorrer essa fresta.